Olá, você, meu irmão, minha irmã, tudo certo? Oh, que alegria poder estar aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Oh, alegria, é alegria, é extrema, é grande a alegria poder realmente trazer algo de Deus, né, para nossa vida. Eu acho que do jeito que o mundo está hoje, como o mundo anda, né, como o mundo se encontra, como as pessoas se encontram, ah, o caminho que as pessoas estão trilhando, desde a da infância, passando pela adolescência, juventude, enfim. O mundo tá escuro, meu irmão. O mundo tá em trevas. E, e nada melhor do que uma luz, né? Para dissipar a escuridão, porque onde a luz chega, a escuridão tem que ser dissipada, não tem como, né? Então, que bom que Deus pode estar usando pessoas, está me usando para levar um pouco de luz no meio dessa escuridão, e que você que está recebendo essa mensagem realmente coloque em prática tudo aquilo que Deus te orienta, porque se você está nessa mensagem, se você clicou no play desse vídeo, é porque você quer, é porque você sabe, quem me segue, quem acompanha minhas redes sociais sabe que a única coisa que a melhor coisa, a única e a melhor coisa que eu faço hoje nas minhas redes sociais é compartilhar a mensagem do Senhor, aquilo que Ele coloca ao meu coração, é compartilhar. Então você sabe que você vai receber algo de Deus e que você possa colocar em prática tudo aquilo que Deus vai me usar para falar com você. Amém? Essa mensagem, ela, na realidade, não era uma mensagem para ser compartilhada nas redes sociais, não era, eu achava que não era, era o que eu achava, né? Mas mas não é como a gente pensa, e eu achava que ia ficar, porque essa mensagem ela foi trazida ao Senhor no meu coração para ministrar aos jovens lá na Fundação Casa, né? Porque nós temos nossa igreja tem um trabalho de evangelismo que todas as quartas e sextas-feiras a gente vai até a Fundação Casa para levar o evangelho para aqueles jovens, né, que estão lá. E aí, essa semana, ontem foi o meu dia, né? Hoje é sábado à noite, né? Então eu fui ontem, à sexta-feira, e durante a semana eu perguntei ao Senhor, no meu devocional, Senhor, o que eu vou falar com aqueles jovens? O que o Senhor quer que eu ministre ao coração daqueles jovens? E Deus me deu essa mensagem, e ontem eu entreguei para eles aquilo que Deus queria, e Deus tocou no meu coração de que eu trouxesse, de que eu compartilhasse, não apenas com aqueles jovens da Fundação Casa, mas com vocês, com você que me assiste, com você que acompanha aquilo que Deus me usa para compartilhar, para entregar. Então, foi da vontade realmente do Senhor que essa mensagem não ficasse só ali, que pudesse ser realmente compartilhada para mais pessoas. Então, cá estou, obediente que sou, entregando aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Então, o tema dessa mensagem, vamos colocar na tela, tá aí, ó, vida nova. É isso aí, vida nova. Meu irmão, vida nova. Vida nova foi aquilo que Jesus fez comigo. Jesus realmente transformou a minha vida. Há 4 anos, para ser mais preciso, mês de fevereiro do ano de 2021, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor, e a partir dali a minha vida foi transformada, ou melhor, está sendo transformada. Mas eu posso falar que foi um divisor de águas naquele fevereiro de 2021, para trás e para frente. A minha vida realmente foi, como eu posso dizer, dividida ao meio, né? Até fevereiro de 2021, eu era um Kleber, e após fevereiro de 2021, eu sou outro Kleber. E Jesus transformou, Jesus me modificou realmente instantaneamente. Ele modificou alguns gostos, ele modificou algumas maneiras de viver, ele modificou o meu caráter. Realmente,
Jesus me transformou naquele mês, naquele ano, e continua me transformando até hoje. E é isso, né? É sobre isso que Deus vai trabalhar nessa mensagem, vida nova. Deixa eu explicar antes de entrar no texto. Eu lembro que eu me encontrei num momento de dor, num momento de profunda dor naquela ocasião, e eu caí de joelhos no chão e eu fiz algo que eu nunca havia feito, assim, na minha vida. Eu tinha 41 anos, e eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Uma oração verdadeira. Eu nunca tinha feito uma oração verdadeira, realmente uma oração do fundo do meu coração. E naquela noite eu fiz uma oração verdadeira. E eu lembro que o que eu usei para Deus naquela oração foi: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais a vida que eu levo. Eu não aguento mais. E ali, trocando em miúdos, eu disse para Deus: eu quero uma vida nova. Foi isso que eu pedi para ele, sem nem saber que eu estava pedindo. E Deus concedeu aquilo que eu pedi, em verdade, porque eu tinha verdade, porque foi a primeira oração sincera que saiu do fundo da minha alma, do meu coração para Deus. Realmente eu falei: eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais. E a minha alma estava clamando vida nova, eu preciso de uma vida nova, eu desejo uma vida nova. E Deus, como viu verdade naquela oração, realmente saindo de dentro da minha alma, ele me encontrou ali, ou melhor, ele teve misericórdia, compaixão de mim, e ele entregou aquilo que eu pedi. E realmente Deus transformou a minha vida. Quem me conhece, né, os mais chegados, a minha família, os meus familiares, sabe o que eu era e o que Jesus fez e o que Jesus está fazendo. Então, realmente, vida nova. E aí a gente vai entrar no texto que é o texto chave, né, que vai iniciar essa mensagem, que está lá no livro, né, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é isso, meu irmão, minha irmã. Só consegue ser alguém novo, só consegue ser uma nova criatura, só consegue uma vida nova aquele que está em Cristo. É Cristo, é Jesus que vai mudar, é Jesus que vai trazer a mudança. Então eu estou falando para você que deseja algo novo, para você que não aguenta mais dar murro em ponta de faca, para você que não olha para o horizonte e que não consegue enxergar um futuro, para você que realmente está querendo jogar tudo pro ar, porque não vê solução, para que não vê uma saída, ou que acha que acabou, enfim, ou para você que está assistindo e que conhece alguém que está nessa situação e entregue para essa pessoa, não tem como existir uma mudança real na sua vida, no seu destino, no seu futuro, sem Jesus. É Jesus que muda, é Ele. E eu lembro que eu fui realmente pro lugar certo, porque eu fui para Deus, porque eu caí de joelho na sala da minha casa e eu fiz uma oração para Deus. Falei: Deus, eu não aguento mais essa vida. E eu falei para ele, Deus, eu não aguento mais essa vida. E é só ele, meu irmão, minha irmã, é só ele. Não existe outra pessoa, não tem amigo, não tem psicólogo, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que vá trazer um renovo para a sua vida que não seja
Jesus. Mas olha só, entenda que você vai ter lutas, porque ali, quando você realmente decidir por uma mudança em Jesus, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele não vai entregar os pontos, ele não vai querer entregar a tua alma para Jesus, ele não vai querer, ele vai lutar, e ele vai começar a lançar setas para você, você não é isso, você não vai conseguir, você é isso, você é sujo, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo, e aí a palavra continua aqui, ó, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando você entrega a tua vida para Jesus e realmente se arrepende de tudo aquilo que você foi, que você fez, acabou. A palavra diz que Deus pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Acabou. Não existe mais aquele que você era antes. Não existe mais. É daqui para frente. Mas o diabo vai lançar seta. E aí você clama esse versículo. Ei, Satanás, ei, diabo, já foi. Aquele eu antigo já se passou. Através de Jesus estão sendo feitas coisas novas. Porque o diabo vai tentar tirar você desse caminho. E aí você lê, clama esse versículo, essa passagem de 2 Coríntios. E agora eu sou nova criatura em Jesus. As coisas velhas e antigas já passaram. Tudo está se fazendo novo. Amém, meu irmão? Mas olha só, olha o que o Espírito Santo me revelou enquanto eu meditava nessa mensagem, para levar lá para os meninos da fundação. Ele me revelou algo fundamental para uma verdadeira mudança de vida. Então, para a gente ter uma verdadeira mudança de vida, a gente precisa de uma experiência verdadeira com o Senhor. Então, olha só, para que você tenha uma verdadeira mudança de vida, você precisa passar por uma experiência verdadeira com Jesus. Não tem como você ter não tem como você se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, se você não tiver uma experiência genuína e verdadeira com Jesus Cristo de Nazaré. Não tem. E a Bíblia, ela nos apresenta várias dessas experiências que alguns personagens bíblicos tiveram, uma experiência com o Senhor. Aqui eu vou trazer 2 experiências só, mas a Bíblia traz mais, tá? Aqui eu vou trazer o exemplo de Moisés e Saulo, mas a Bíblia nos mostra Noé, a Bíblia nos mostra Abraão, a Bíblia nos mostra Davi, a Bíblia nos mostra Mateus, o apóstolo Mateus, a Bíblia nos traz outras experiências de homens e mulheres que tiveram uma experiência verdadeira, genuína com o Senhor e as suas vidas foram transformadas. Mas aqui eu vou trazer 2. Eu vou trazer a experiência de Moisés. Então, essa passagem está lá no livro de Êxodo, o capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 6. Olha só. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça, Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Olha só, Moisés teve uma experiência com Deus. Uma sarça, uma planta, uma árvore que pegava fogo, mas não se consumia, não queimava. Que experiência maravilhosa! Uma árvore pegando fogo, mas não se consumindo. Foi essa experiência que Moisés teve. Deus falou com ele. E aquilo foi tão impactante que ele escondeu o rosto
porque teve medo de olhar para Deus. Olha que experiência, olha que experiência. Além dele ver ter aquela imagem sobrenatural, ele ouviu a voz de Deus falando com ele. Isso no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Mas olha o que acontece com Moisés depois dessa experiência. Olha só, agora eu vou ler lá em Êxodo 33, versículo 7 a 11. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Aleluia! Olha só a transformação na vida desse homem, que lá na sarça ardente, ele escondeu o rosto, porque ele não podia olhar para Deus. E olha aqui no capítulo 33, a transformação que foi na vida de Moisés, essa experiência genuína com Deus. O Senhor falava com ele face a face, tete a tete, tete a tete. Lá atrás ele não podia olhar para Deus. Depois dessa experiência, depois da intimidade que Moisés foi criando com o Senhor, chegou ao ponto dele falar cara a cara com Deus, como quem fala com seu amigo. Meu irmão, olha a mudança, olha a transformação de vida. Moisés era um pastor de ovelhas. Depois da experiência que ele teve com Deus na sarça ardente, ele se transformou no libertador de Israel, um dos maiores profetas que já existiu. Que transformação! Ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. Ele conduziu o povo pelo deserto. Através da vida de Moisés, Deus fez vários milagres, operou vários milagres, abriu o mar, tirou água da rocha, transformou água em sangue. Se você ler o livro de Êxodo, você vai ver quantos milagres Deus fez através de Moisés, depois que Moisés teve uma experiência genuína, verdadeira com Deus. Que coisa! Mas Moisés não é o único. Vamos falar aqui de um outro, Saulo de Tarso. Essa passagem que eu vou ler para vocês está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 6. Dá uma olhada o que a Bíblia nos fala. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É isso aí. Saulo, ele ameaçava e matava os discípulos de Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Olha só, Saulo estava perseguindo os seguidores de Jesus, perseguindo, a ponto de prender e matar. E ele teve um encontro com Jesus ali. Aqui não está falando, mas Saulo, quando ele vê aquela luz resplandecente, ele fica cego. Saulo fica cego. Tendo que aqueles que estavam com ele tiveram que conduzi-lo até a cidade, porque ele não podia andar mais, ele não enxergava. Então Saulo, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ao ponto de ficar cego, de ouvir a voz de Jesus, falar com Jesus. Então, olha só, olha que poderoso foi esse encontro de Saulo com o próprio Jesus, né? E aqui vai uma coisa assim poderosa dessa passagem. Olha o que Jesus pergunta para ele.
pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas veja só, Saulo ele perseguia os discípulos de Jesus. Saulo perseguia aqueles que seguiam a Jesus. Então, meu irmão, quando alguém te perseguir, você que realmente é servo do Senhor, discípulo do Senhor, entenda que não estão perseguindo você, estão perseguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Jesus que eles estão, com Jesus que eles estão mexendo. É Jesus que eles estão cutucando. Então pode deixar que Jesus vai tratar com essas pessoas que perseguem você. Amém? Mas continua, lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 17 a 20. Ali, Saulo já está em Damasco, Saulo já está lá há 3 dias sem comer e cego. Então, Jesus fala com um apóstolo ali, com um discípulo, Ananias, conversa com Ananias, e aqui a passagem fala para a gente. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Olha que transformação de vida. Saulo, que estava indo para Damasco para capturar os cristãos, para capturar os discípulos de Jesus, prender e, quiçá, matá-los, tem um encontro com o Senhor Jesus, verdadeiro, genuíno, e aqui o versículo termina falando que Paulo estava nas sinagogas, ou seja, nas igrejas da época, pregando o evangelho de Jesus. Que mudança! E depois disso, Paulo, que era Saulo, que depois se transformou em Paulo, é considerado até hoje um dos maiores apóstolos de Jesus. Que transformação de vida. Mas somente uma verdadeira experiência com o Senhor Jesus é capaz de mudar verdadeiramente uma vida. Só quem tem uma experiência genuína com Jesus é capaz de ter a sua vida transformada. Não adianta que, se você não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como a sua vida ser transformada. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus, uma experiência sobrenatural com o Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que podemos pedir isso. Olha só, a Bíblia ensina que a gente pode pedir. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8 vem falar para mim e para você. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então você pode pedir isso. Aqui mostra para a gente que Moisés e Saulo não pediram isso. Eles estavam no seu cotidiano. Moisés estava apacentando ovelhas e Saulo estava fazendo aquilo que ele achava certo. Ele estava indo perseguir os discípulos de Jesus, achando que aquilo era uma heresia. Eles estavam, podemos dizer que eles estavam no cotidiano deles. Eles tiveram uma experiência. O Senhor apareceu para eles assim, do nada, né? Mas Deus está me usando aqui, falando através de mim, que você pode pedir isso. Se você caiu nessa mensagem, nesse vídeo, Deus quer que você tenha uma oração pedindo isso, pedindo para que você tenha uma experiência genuína, uma experiência verdadeira com o Senhor, como Moisés teve, como Saulo teve. Mas muitos não têm. Por quê? Porque pedem errado. Olha só, Tiago, capítulo 4, versículos 3 e 4, vem falar para nós: pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo
se torna inimigo de Deus. E o que está dizendo aqui? Muitas pessoas vão ao encontro do Senhor, vão em busca de Deus para satisfazer os seus próprios desejos. Eu mesmo já vi muita gente na igreja que eu congrego hoje, entrando lá querendo coisas, conseguem essas coisas e saem da igreja. As pessoas vão barganhar com Deus, as pessoas buscam Deus e a grande maioria, meu irmão, minha irmã, a grande maioria das pessoas que buscam o Senhor é porque querem coisas para si, para esbanjarem em seus prazeres. E isso as pessoas que fazem isso são iguais às pessoas do mundão. E aqui está dizendo que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então as pessoas não têm uma experiência com o Senhor, uma experiência real, capaz de mudar a vida, porque não querem, ou melhor, talvez não saibam o que querem, porque querem para si. Eu já vi gente querendo esposa, marido, conseguindo dentro da igreja e com ministério e vai embora. Querendo emprego, querendo aumento de salário, querendo coisas, consegue e abandona. Eu já vi, eu presenciei isso. Então, as pessoas não têm uma experiência genuína com o Senhor, como teve Moisés, como teve Saulo, como eu tive. E olha que eu também não pedi, hein? Eu não pedi. Jesus apareceu para mim subitamente, sem eu pedir para tê-lo, para conhecê-lo. Eu queria uma mudança de vida, sim, eu pedi uma mudança de vida. E ali eu tive um encontro com o Senhor. Mas é que eu estou falando para você que você pode pedir isso. Você pode pedir para que o Senhor apareça para você, como ele apareceu para Saulo, como ele apareceu para Moisés, como ele apareceu para mim, para poder mudar a tua vida, para você conseguir ter essa mudança de vida que você deseja. E detalhe, né? Você ter uma amizade com Deus, a ponto de Deus chamar você, como ele falava com Moisés, como quem fala com um amigo. Olha que coisa tremenda. Precisamos entender que uma vida com Deus e para Deus exige renúncias. Olha o que Jesus nos ensina lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ei, se você realmente quer algo sobrenatural, profundo com Deus, não é para você, não é por você. Você precisa esquecer as suas vontades, você precisa esquecer os seus desejos, você precisa esquecer aquilo que você quer. Deus sabe o que você quer, Deus sabe o que você precisa. E às vezes aquilo que você precisa, aquilo que você quer não é aquilo que você precisa. Você às vezes nem sabe o que você precisa, mas Deus sabe. Então, quando você abandona os seus desejos, as suas vontades, e busca o Senhor por aquilo que Ele é, busca o Senhor pela verdadeira vontade de ter uma amizade com Ele, de ter uma experiência com Ele, para que Ele venha mudar a sua vida. Meu irmão, e você começa a negar as suas vontades, você pode ter certeza que você vai viver uma vida sobrenatural com Jesus. Não tenha dúvidas disso, mas precisa negar a si mesmo. Esquece as suas vontades, esquece os seus desejos, deixa Deus fazer a obra na sua vida, deixa Deus transformar o seu caráter, deixa Deus transformar o seu caminhar, deixa Deus transformar. E Deus busca os verdadeiros adoradores, ou os verdadeiros, aqueles que verdadeiramente o desejam. Deus sabe, eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei qual que é a sua vontade na busca por Deus, se é que você busca, eu não sei qual que é o que está no seu coração nessa busca, mas Deus sabe se você está com o coração verdadeiramente voltado para buscá-lo, para adorá-lo, para desejá-lo, e é isso que ele quer, é isso que ele busca, e quando ele encontra um coração assim, como ele encontrou o meu,
com uma oração sincera e verdadeira de querer uma mudança e entregar essa mudança para ele, ele me encontrou, ou melhor, ele me fez encontrá-lo. E é isso que ele busca. Olha o que João, capítulo 4, versículos 23 e 24, vem falar para mim e para você. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus deseja verdade no seu coração. Se Deus vê verdade no seu coração, se essa sua busca por Ele, por Deus, não pelas coisas que Ele pode te dar, não pelas coisas que Ele pode te dar, mas esse desejo de conhecê-lo na intimidade, de ter uma experiência verdadeira com Ele, se Ele vê que é verdade, pode ter certeza que na hora certa Ele vai se manifestar na sua vida. Não tenha dúvidas disso. E você pode pedir isso para Ele também. Senhor, coloca a verdade no meu coração. Pai, coloca a verdade no meu coração. Me faça querer a tua presença de verdade. Me faça querer isso. Você pode pedir, porque olha só, se você pedir isso, primeiro que está falando lá, né, em Mateus 7, que aquele que pede recebe, né? Aquele que pede recebe. Mas olha só, Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês, em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Se você não tem essa vontade ainda no seu coração de querer realmente ter uma experiência com o Senhor, pede para Ele, para que Ele coloque isso no seu coração, porque é Ele que vai colocar essa vontade no seu coração. Então olha só, o que eu venho falar para você, para terminar essa mensagem? 3 coisas. Primeiro, se você quer uma verdadeira mudança de vida, você precisa ter um encontro com Jesus verdadeiro, uma experiência genuína com Jesus. Peça que Deus te conceda esse verdadeiro espírito de adoração, essa vontade que você quer mudança. Você precisa ter uma experiência verdadeira, um verdadeiro encontro com Jesus. Então busque isso em Deus. Busca isso em Deus em oração. Busca isso em Deus em oração. Se você não consegue pedir, não consegue orar dessa maneira, Senhor, eu quero ter uma experiência verdadeira com o Senhor, como Saulo teve, como Moisés teve, como Noé teve, como Abraão teve, como Davi teve, como Mateus teve. Se você não consegue orar assim, ora assim, ó, Senhor, coloca esse desejo no meu coração. Pai, coloca esse desejo no meu coração. Pai, coloca no meu coração o desejo de orar a Ti, para que eu tenha uma experiência com o Senhor. Pede para que Deus coloque essa vontade em você. E aí, Ele vai fazer, mas pede com verdade, se entrega, se rende a Ele, se rende ao Senhor, que eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ter uma experiência, algo sobrenatural que vai transformar a sua vida, porque é só através dessa experiência que você terá uma vida verdadeiramente transformada no Senhor. Você não será mais o mesmo. Tudo vai mudar, tudo que era antigo acabou. Jesus vai fazer coisas novas na sua vida. Então a minha mensagem final é essa, meu irmão, minha irmã, quer uma vida nova? Você quer mudar a vida? Você está num caminho que você não dá mais para você, não sei o que você está passando. Busque essa experiência verdadeira com Jesus, para que a sua vida seja transformada, como Ele fez nas bodas de Canaã, da água para o vinho. Amém? É isso. Beijo no seu coração, tá? Fica com Deus. Estarei orando aí pela sua vida, no nome do Senhor Jesus, tá? Beijo. Tchau, tchau.